Dando continuidade ao nosso curso, seja bem-vindo, aluno do curso de atualização do MOP. Vamos para a nossa aula 6, regras e normas de circulação. Começando falando sobre os deveres do condutor. Os deveres do condutor estão previstos no artigo 26, inciso 1, que diz que os usuários das vias terrestres devem se abster-se ou evitar todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Aqui no caso, por exemplo, nós vemos na imagem uma colheitadeira vindo na contramão da via, no acostamento, obrigando o veículo verde a ter que ir para o outro lado da pista, o lado da contramão, né, criando um obstáculo, criando um perigo. Lembrando que esses veículos, para circularem nas rodovias, eles precisam obrigatoriamente ter veículos batedores, entre outras regras. E a gente observa na imagem que não é isso que ocorre. No inciso 2, ele fala abster-se ou evitar, obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Então, o inciso 2, ele meio que direciona já a ideia da questão do condutor, passageiros, jogarem coisas na via ou depositarem ou abandonarem objetos, substâncias líquidas, né, na via, e de forma que esses objetos e essa substância criem perigo ou obstáculo para os outros veículos ou usuários. O artigo 27, ele fala que antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Os equipamentos de uso obrigatório nós conhecemos, né, estão previstos numa resolução do CONTRAN e vão desde todo o sistema de iluminação, faróis, luzes de indicação de sentido, de direção, farol baixo, farol alto, luz de posição, lanterna traseira, luz de posição traseira, luz de marcha ré, luz da placa. Aí nós temos os espelhos retrovisores externo e interno, nós temos a pala solar do condutor, nós temos cinto de segurança, encosto de cabeça. Para veículos de carga, né, nós temos aí categoria C, nós temos o extintor de incêndio, que é obrigatório, temos limpador de para-brisa, lavador de para-brisa. Aí vamos para os equipamentos usados numa situação de troca de pneu, pneu estepe, triângulo, macaco, chave de roda, chave de fenda para tirar a calota, entre outros vários equipamentos, principalmente se a gente entrar na área de questões de veículos de carga, caminhões, carretas, aí então que esses equipamentos aumentam, né? E precisamos estar cientes não só da existência que é o veículo ter esses equipamentos, como também do funcionamento. Não basta eu ter o equipamento tem que funcionar, certo? E além disso, assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino, né? Então, antes de qualquer início de trajeto, né, de percurso, observar aí o marcador de combustível para ver se está tudo ok para que eu tenha combustível, sempre prevendo alguma situação que porventura possa ocorrer e eu ficar parado aí num congestionamento, né? Então eu não ter a situação de ter aí o meu veículo imobilizado por falta de combustível. Artigo 28, ele fala que o condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Aqui a imagem a gente traz uma senhora mexendo no celular, mas existem, entre outras tantas situações, que tiram a atenção do condutor, né? Fazendo com que ele perca esse cuidado que é indispensável à segurança. Entramos então agora nas regras de circulação.
E começamos com o artigo 29, inciso 1, que fala o seguinte: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Observamos nessa imagem, então, o veículo amarelo aqui e o cinza, né? Então, eles usam o lado direito da pista, certo? Eles trafegam pelo lado direito da pista, ok? Tranquilo? É lógico que existem situações de exceção, mas estas situações devem ser sinalizadas. Tudo bem? Tanto é que o veículo cinza também ele está do lado direito, né? Porque a gente pega o lado direito do condutor, certo? Tranquilo? Muito bem. Inciso 2, ele fala que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, que é o meio-fio, ou a lateral ali entre a pista e o acostamento, tratando-se de rodovias. Considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Eu adianto para vocês que essa parte aqui das condições do local, circulação, veículo, condições climáticas e a velocidade do veículo, elas serão trazidas a vocês todo o tempo aqui nessas duas aulas que falaremos sobre regras e normas de circulação, bem como também quando falarmos sobre direção defensiva. A todo momento, para qualquer tipo de manobra ou situação na via, eu sempre tenho que levar em consideração a velocidade da via, as condições do local, que tipo de rodovia que eu estou, como é que está aquela pista, como é que se eu estou num aclive, num declive, se a pista tem várias faixas de trânsito, se é uma pista simples, se é uma pista dupla, da circulação. Então, se é uma via que tem muito trânsito, se tem um trânsito lento, se tem um trânsito pesado, se tem trânsito de veículos de grande porte, se tem trânsito de ciclistas, pedestres, animais. As condições do veículo, que são as condições do meu veículo, se ele está em condições, se ele é um veículo novo, se ele é um veículo antigo, se é um veículo pesado, se é um veículo que eu estou transportando cargas perigosas, se é um veículo que eu estou transportando cargas indivisíveis, se é um veículo que eu estou transportando passageiros, se é um veículo que eu estou transportando crianças. São várias, carga viva, são várias situações do meu veículo. Além disso, as condições climáticas, que se está chovendo, se está com neblina, se está com cerração, se é à noite. Então, todas as manobras eu sempre tenho que levar em consideração essas condições, para que eu determine, no caso deste artigo, deste inciso, as distâncias laterais e frontais e do bordo da pista. Então, a distância frontal, nós sabemos que na direção defensiva, falaremos sobre isso, é a distância de segmento. A distância lateral, também falaremos, que também chamamos de distância de segurança, de ultrapassagem, ou até uma distância lateral também, chamadas de distância de manobra, né? E a distância de segurança entre o veículo e o bordo, né, que nós já falamos aqui, ou é o meio-fio, ou é a divisão entre o acostamento e a pista, que também é muito importante para que eu não perca o controle do veículo. Seguindo, inciso 4, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Certo? Então aqui na imagem a gente observa os veículos de grande porte sempre do lado direito, tudo bem? E isso quando não houver uma faixa a eles destinada. Então às vezes em algumas vias a faixa da esquerda é destinada a esses tipos de veículos, são faixas exclusivas, então aí esses veículos vão para o lado esquerdo. Em sua maioria, as faixas exclusivas de veículos de grande porte são as da direita, certo? Já para obedecer o inciso 4 do artigo 29. Além disso, as faixas da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. E aqui eu faço uma observação. Muitos condutores acham que a faixa da esquerda é somente para a ultrapassagem e ela deve sempre estar livre, o que não é verdade se nós lermos com cuidado e atenção o inciso 4, porque ele fala destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, eu
dentro da velocidade regulamentar da via e o meu veículo ter maior velocidade, eu posso estar sim circulando pelo lado esquerdo da pista. Tudo bem? Não tem problema, ok? Certo? Eu observando pelo retrovisor um veículo querendo me ultrapassar, aí eu vou deslocar meu veículo para a direita, dando espaço a ele ali na minha faixa que eu estava até então, para que ele realize o seu deslocamento, ok? Então, às vezes as pessoas falam assim, quando eu estou numa rodovia de várias faixas, eu tenho que deixar sempre a faixa da esquerda livre. Não necessariamente, eu posso circular pela da esquerda sim, tá? Para que eu não fique naquele zigue-zague, né? Entrando para a direita, saindo para a esquerda, entrando para a direita, saindo para a esquerda, devido à grande quantidade de veículos de grande porte do lado direito. Eu posso sim circular com uma velocidade maior que a desses veículos pelo lado esquerdo. Sempre observando, é lógico, pelo retrovisor a aproximação de veículos na parte de trás. Inciso 5 do CTB, ele fala: o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então também é uma outra regra importante. Na calçada, né, ou no passeio, não pode, é proibido a circulação de veículos. Certo? Proibida a circulação de veículos. Então, a única exceção é para que eu entre em garagens, em estacionamentos, em lotes, em acessos. Isso vale para calçadas, passeios e no acostamento. Depois falaremos lá a questão do acostamento, porque é proibido circular no acostamento. A única exceção é o que nós estamos dizendo aqui, é para que eu adentre ao acostamento, diminua a velocidade para que a partir daí eu acesse alguma situação de acesso, ou uma estrada, ou uma outra rodovia, ou uma rotatória de retorno, uma ilha, né? Então são esses tipos de situação que me são permitidos. Artigo 29, parágrafo 2º, ele fala assim: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Nós observamos que nem sempre é isso que funciona, né? Principalmente se tratando de condutores especializados, profissionais, às vezes nós temos uma conduta e observamos uma conduta errada, de que pelo fato de eu ser o profissional, de eu transportar um veículo de carga perigosa, ou um veículo de carga indivisível, ou um veículo de transporte de pessoas em grande quantidade, eu acho que a prioridade é minha, eu acho que os outros têm que me respeitar, eu acho que... E não é isso, certo? É pelo contrário, não importa, os veículos de grande porte cuidam dos de menor porte. E todos pelo pedestre. Se ocorrer um sinistro envolvendo qualquer veículo de grande porte e uma motocicleta, o prejudicado vai ser o piloto daquela motocicleta. Não tem outra situação. Então eu preciso, dentro da prioridade de segurança à vida, entender que pelo fato de eu estar dirigindo, conduzindo um veículo de grande porte, eu preciso tomar cuidado e cuidar também dos veículos menores. Regras de preferência de passagem. Vamos lá. Começamos com o artigo 36 e ele fala: o condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Quando eu estiver saindo de um lote lindeiro, certo? Eu vou ingressar numa via, então eu estou saindo de um lote lindeiro. Quem tem a preferência é quem está na via. E quando se fala em via, não é só na via dos veículos, também na via dos pedestres, que é a calçada. Então, eu saindo de uma garagem, de um estacionamento, da garagem da minha residência, ou de um estacionamento coletivo, de um estacionamento de um mercado, de supermercado, de shopping, a preferência é de quem está circulando na via, desde veículos a pedestres. Tudo bem? Muito bem. Seguindo, inciso 3, ele fala: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então aqui nós temos um exemplo: uma rodovia cruza uma via vicinal, uma via lateral, né, que não tem importância, que não é uma rodovia, então a preferência é de quem está na rodovia.
E é interessante que essas três situações, tanto a letra A quanto a letra B e a letra C que veremos a partir de agora, traz a situação de que são vias que não têm sinalização. É importante eu saber disso. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa de estradas vicinais cruzando com rodovias, já sabemos que não tem sinalização, né? Talvez tenha até uma placa de parada obrigatória, mas sinalização horizontal não tem, tá certo? Então, é importante que eu saiba dessa regra e tenha o entendimento de que quem tem a preferência é quem está na rodovia. A letra B, ele traz que, no caso de rotatória, é aquele que estiver circulando por ela. Então, no caso do veículo vermelho, ele vai chegar aqui e ele deve dar a preferência para o veículo que está circulando na rotatória. No caso também de não ter sinalização, tudo bem? Como no Brasil, né, no nosso país, a circulação das rotatórias, o sentido de circulação é anti-horário, então ao chegar numa rotatória eu sempre vou olhar para a esquerda para ver se tem alguém circulando na rotatória, tudo bem? Tranquilo? Já ouvi pessoas dizerem que nessa situação, quem tem a preferência na rotatória? E eles falam, quem vem pela esquerda, e não é isso, tá? É quem está circulando por ela. É que devido ao fato das rotatórias serem no sentido anti-horário, nós olhamos para a esquerda. Seguindo a letra C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, também lembrando da questão de não haver sinalização, o veículo vermelho ele vai parar para o azul passar, porque o azul está à sua direita, certo? Imagine que aqui tem um condutor, para ele olhar para cá, ele vai olhar para a sua direita, observando o veículo azul vindo. No momento que eu olho para a direita e vem um veículo, então a da direita tem a preferência. Inciso 12 diz que os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. E a partir daí eu entendo também que não são só trem, né, ou trens, mas também são bondes, porque também eles circulam sobre trilhos. Então esses veículos têm a preferência. Tranquilo, pessoal? Lembrando, inclusive, que quando eu for cruzar com uma situação dessas, eu sou obrigado a parar o meu veículo totalmente, né? E se eu não o fizer, infração gravíssima. Artigo 29, inciso 6, diz que os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Quando nós falamos sobre esse artigo, as pessoas acham que são os veículos batedores, mas não, são os precedidos de batedores. Os veículos batedores, eles são enquadrados como veículos de polícia ou veículos de fiscalização de trânsito, e a partir daí a regra deles é a regra dos veículos de emergência, que também tem prioridade de circulação, parada e estacionamento, né? Livre circulação, livre parada e livre estacionamento, né? Agora, o artigo 29, inciso 6, ele está falando dos veículos precedidos. Então, aqui no caso da nossa imagem, é desse veículo aqui que com certeza deve estar transportando uma autoridade, e é por isso que essa autoridade, então, tem a prioridade de passagem. Tudo bem? Aí, agora, então, nós falamos dos veículos de emergência, né? O artigo 29, inciso 7, ele traz os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia e os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, né? E o que é prioridade no trânsito? Prioridade é quando eu sou visto ou ouvido, aí eu passo na frente dos outros, né? Quando nós estamos num caixa do supermercado, ele fala assim: prioridade de idosos, por exemplo, né? Caixa prioridade dos idosos. Ele não é exclusivo, ele é prioritário, né? Prioridade. Mas não tem ninguém lá. Pelo fato de não ter ninguém lá, eu posso ir lá? Posso, porque não tem ninguém e ele não é exclusivo, ele é prioridade. Porém, no momento que eu estou lá e chega um idoso, aí eu sou obrigado a dar a passagem para ele ser atendido primeiro. Mas para que eu faça isso, eu tenho que ver o idoso. E eu sempre dou esse exemplo, porque os veículos só vão parar para o veículo da ambulância, ou da polícia, ou salvamento, ou da fiscalização passar,
se eu ver ou eu ouvir esses veículos. Então isso é muito importante para os seus condutores, os condutores dos veículos de emergência. Eles não podem sair dirigindo, circulando com esses veículos a toda velocidade, porque eles têm que se fazer ser vistos, eles têm que se fazer ser ouvidos. E às vezes um ou outro condutor não está atento no trânsito e não observa a aproximação desses veículos. Se ele não observou a aproximação desses veículos, como é que ele vai dar a prioridade? Ele não vai dar. A gente só dá a prioridade quando a gente vê. Então é essa relação importante entender, porque a partir daí, uma vez visto ou ouvido, né, aí sim ele vai passar, ele vai ter a prioridade. Além disso, ele gosta de livre circulação. E o que seria livre circulação? Esse veículo pode fazer o que quiser no trânsito. Ele pode circular em cima da calçada, ele pode circular na contramão, ele pode circular em cima de um canteiro central, ele pode circular em cima de uma praça pública, certo? Ele pode, ele tem essa autorização. E também estacionar e parada, livre estacionamento e parada. Ele também pode estacionar em qualquer lugar, ele pode parar em qualquer lugar, ele pode parar em cima da calçada, ele pode parar em cima da faixa de pedestre, ele pode estacionar em cima do canteiro central, não tem problema. Eles têm esse, vamos dizer assim, esse benefício, esse privilégio. Porém, esses veículos só podem fazer isso quando em serviço de urgência, serviço de policiamento ostensivo ou serviço de preservação da ordem pública. Observadas as seguintes disposições. Quais são as disposições? O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Mesmo com prioridade de passagem, é necessário que na via e nos cruzamentos o veículo transite com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. Falamos sobre isso aqui, não é verdade? Então, para que o veículo tenha essa prioridade, para que o veículo tenha essa livre circulação e livre estacionamento e parada, ele tem que estar com os dispositivos acionados, tanto o alarme sonoro quanto da iluminação intermitente. E também ele tem que respeitar as regras no sentido de evitar problemas de sinistros. Então ele também tem que tomar os devidos cuidados com a segurança. E a partir daí, existem essas duas regrinhas aqui. A primeira regrinha fala que as prerrogativas de livre circulação e de parada somente poderão ocorrer quando acionados os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. Então, para parar e circular, o veículo tem que estar com os dois ligados, tanto a sirene quanto o giroflex. Já para o livre estacionamento, o veículo somente poderá ocorrer quando acionado o dispositivo de iluminação intermitente. Então, ele não precisa estar com a sirene, mas ele tem que estar com o giroflex acionado, né, com a luz. Tudo bem? Por que, professor, isso? Porque imaginem, por exemplo, uma situação de um atendimento da ambulância. A ambulância chegou para pegar lá o sinistrado, que está lá a vítima no chão, num caso de sinistro de trânsito, e ele vem ali no trânsito, numa circulação, né, tendo prioridade sobre outros veículos, certo? E aí ele vai e ele tem que estar então com a sirene e o giroflex para que todos o vejam. Quando ele chega no local do acidente, do sinistro, né, vai ocorrer o quê? O desembarque da tripulação para que façam os procedimentos. Esse desembarque da tripulação é considerado parada, porque nós veremos depois que o termo parada significa, vocês já devem até saber, né? Parada significa tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros, certo? Vou repetir, tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Terminou o embarque e o desembarque dos passageiros, terminou o tempo da parada. A partir daí é considerado estacionamento. A tripulação desembarcou, acabou o tempo de parada. Começa-se o tempo de estacionamento. E no tempo de estacionamento, somente a luz do giroflex fica ligada. E novamente eu pergunto, mas por que, professor? Imaginem o atendimento lá do socorrista, do enfermeiro, do médico socorrista, e enquanto isso está aquela sirene ligada no ouvido do pessoal. Não há necessidade da sirene. Certo? A sirene é para que seja escutado, seja ouvido no deslocamento, para que os veículos
ao escutar, tomem os procedimentos corretos. Não é verdade? Tranquilo, pessoal? Então, é por isso que existe essa regra de que sirene e luz, circulação e parada. Luz somente, estacionamento. Seguindo, o artigo 29, parágrafos 3º e 4º diz: compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput deste artigo. Esses sistemas já foram regulamentados pelo CONTRAN, né, os sinais sonoros e a iluminação. E o parágrafo 4º ele fala que em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública, poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. São veículos principalmente utilizados aí pelas polícias que são descaracterizados, então eles não podem ter ali a iluminação muito clara. Então a iluminação fica escondida, a sirene fica escondida, e a partir daí existe uma regulamentação, né? E eles são também autorizados para que eles possuam principalmente a sinalização escondida aí, que só pode ser usada em situações específicas. Regras de ultrapassagem, passagem e deslocamento lateral. Vamos lá. Artigo 33. Nós começamos com o artigo 33 porque é um artigo muito importante, e a partir dele ele vai determinar procedimentos para outros artigos, entendimento para outros artigos, e é por isso que a gente traz ele aqui e fala ele como primeiro. E fala o seguinte: nas interseções. E aí eu preciso falar para vocês o que é uma interseção. Uma interseção é um cruzamento. Uma interseção pode ser considerada uma rotatória, que é uma interseção em círculo. Uma interseção pode ser considerada uma confluência, um entroncamento, uma bifurcação, certo? Então, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar a ultrapassagem. Isso é muito claro. Tudo bem? Isso é muito claro. E eu vou deixar aqui o 33 e vou pedir para que vocês guardem ele aí, porque daqui a pouco a gente retoma esse conhecimento. Seguindo. Artigo 29, inciso 9 do CTB. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. O artigo 29, inciso 9, ele traz uma ideia interessante, porque ele é confundido e muitos condutores realizam este procedimento de forma errada. E aí desobedecem o artigo anterior, que é o 33, que fala que é proibido realizar ultrapassagem nos cruzamentos. Porque ele fala que, mas o inciso 9 ele me autoriza a fazer ultrapassagem. Principalmente na situação, quando eu estou num cruzamento e eu quero sinalizar para entrar à esquerda, e eu paro ali no meio do cruzamento, e isso acontece muito em cruzamentos, principalmente cruzamentos que são duplo sentido de direção. O veículo quer entrar à esquerda, mas ele precisa parar bem no meio do cruzamento e esperar os veículos que vêm no sentido contrário passarem por ele. E aí ele vai e entra à esquerda. E aí nessa dele parar à esquerda, parar ali no meio e ficar esperando, dando seta que ele vai para a esquerda, o veículo que vem atrás dá seta para a direita, ultrapassa ele pela direita e vai embora. Segue reto. Com base nesse inciso 9. Mas não é isso. O inciso 9, ele fala assim, e a gente precisa ler corretamente ele: a ultrapassagem de outro veículo em movimento. Significa que esse veículo está em movimento. Ele não está parado no cruzamento. E depois ele fala assim lá embaixo: exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando.
Então esse veículo tem que estar em movimento e ele tem que estar sinalizando. Porque se ele estiver no meio da quadra, vamos imaginar, em movimento, eu posso ultrapassar ele pela esquerda, que é a regra. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, essa é a regra. Se ele tá lá andando, e aí eu tenho espaço para ultrapassar ele pela esquerda, certo? Eu vou olhar, ver se não vem ninguém na contramão, né? Porque eu vou ter que invadir a contramão para ultrapassar esse veículo. Ultrapassei, volto para minha faixa. Não é assim a ultrapassagem? Tudo bem, mas isso é onde? No meio da quadra, porque ele está em movimento. Porque em cruzamento eu não posso executar este movimento. E aí ele fala, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Imagine então que eu estou lá no meio da quadra e o veículo que está à minha frente sinaliza que lá na frente ele vai entrar à esquerda. Porque quando nós sinalizamos com antecedência. Nós sinalizamos a priori, a princípio, a partir do meio da quadra. Neste momento que ele acionou ali o seu indicador de seta, né? A seta de indicadora de mudança de direção, que ele vai virar à esquerda lá na frente, eu, que estou atrás dele, posso realizar a ultrapassagem pela direita, mas não em área de cruzamento. Tanto é que ele fala assim, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código. E daqui a pouco eu falo sobre a sinalização regulamentar. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui é um exemplo do veículo fazendo a ultrapassagem pela esquerda. Joia. Beleza. Que é o normal. E aqui é um exemplo do veículo ultrapassando pelo lado direito. Certo? Porém, essa imagem ela traz um erro. Que é o quê? O veículo está próximo ao cruzamento. Então não poderia ocorrer a ultrapassagem nessa situação. Porque aqui ele está sinalizando que está entrando à esquerda, mas ele está no cruzamento. Então não pode, porque senão eu desobedeço o 33. Essa ação, ela poderia ocorrer desde que fosse lá no meio da quadra. Aí sim eu poderia executar essa ação, essa manobra, porque aí eu não estou no cruzamento nem nas suas proximidades. Tudo bem, gente? Deixar bem claro isso. Tá certo? Deixar bem claro isso. E acrescento, isso está previsto no Manual de Fiscalização Brasileira. Tá? É o Manual Brasileiro de Fiscalização. Tudo bem? Está previsto lá como nos casos de autuação pelo agente de fiscalização, quando o veículo realizar ultrapassagem nos cruzamentos, tá? Seguindo, não tem exceção, exceto quando o veículo estiver parado no cruzamento sinalizando, não existe isso. No inciso 10, depois nós vamos voltar a esse assunto e vamos dar uma retomada. No inciso 10 ele fala, todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Então sempre verificar ali no retrovisor se já não tem nenhum veículo ultrapassando. Quem o precede na mesma faixa não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então, antes de ultrapassar, eu tenho que observar se o veículo que está à minha frente já não quer ultrapassar. E se a faixa que eu vou pegar, no caso aqui, né, a faixa da contramão, aqui a faixa da mão oposta, se tem espaço suficiente para que eu realize a ultrapassagem com segurança e não force a ultrapassagem. Inclusive já falamos disso lá quando falamos sobre infrações e penalidades. Muito bem, que causa suspensão do direito de dirigir, forçar a ultrapassagem. No inciso 11 ele fala, todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo. Depois, afastar-se dos usuários ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Também já falamos sobre a distância de segurança. E, por fim, retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de retorno, no caso do lado direito, né?
fazendo o gesto convencional de braço, adotando todos os cuidados necessários para não obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. O que seria isso? Forçar o veículo que eu ultrapassei a frear. Às vezes o espaço aqui é curto, eu volto, não é verdade? E aí eu forço o veículo de trás a frear. Esse é um grande problema descrito pelos motoristas de veículos de grande porte. Os veículos pequenos, né? São imprudentes, os condutores são imprudentes, realizam ultrapassagens de 1, 2, 3, 4 veículos ao mesmo tempo, e aí quando se veem pressionados ao retorno, eles tentam se encaixar num espacinho mínimo entre os veículos de grande porte, forçando o veículo a frear, o veículo que ele acabou de ultrapassar, né? E eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que os veículos de pequeno porte têm essa conduta imprudente, né? Mas também nós temos que entender que no caso de uma situação de risco ou de sinistro, principalmente com morte, com homicídio, não importa quem estava certo e quem estava errado, vai complicar a sua vida. Você vai responder por um crime, você vai responder pelo homicídio culposo. E isso vai atrapalhar o seu trabalho, vai atrapalhar a sua chegada no destino, vai atrapalhar a sua entrega, a entrega do seu patrão, da empresa que te contratou, da empresa que você trabalha, vai atrasar o cronograma, vai estragar o veículo, é um monte de coisa. Ah, mas ele que errou. Eu quero que vocês pensem em tudo isso e analisem o que é melhor. Eu, ao ser ultrapassado por um veículo, eu já não ir diminuindo a minha velocidade para dar a ele um espaço suficiente para que eu não seja obrigado a frear repentinamente quando esse veículo, de forma forçada, entrar na minha frente. Pense e reflita nisso. E eu vou ser bem sincero com vocês, às vezes dá raiva, mas não é por causa disso, e nós precisamos ter controle próprio, não sermos impulsivos. Nós temos que entender e refletir que aquilo é o nosso trabalho, que o que se espera do motorista profissional é uma conduta exemplar, educativa, educada. O veículo pequeno, o condutor do veículo pequeno, ele não tem a menor ideia, ele não tem a menor noção do que é o sistema de frenagem de um veículo de grande porte carregado. Ele não sabe dos riscos que ele corre quando ele faz essa atitude errada. Ele não sabe. Nós sabemos. E a partir desse nosso conhecimento, a conduta preventiva é nossa. Então, é o que eu peço a vocês, motoristas profissionais que estão fazendo o nosso curso. Reflitam sobre isso. E dentro de uma situação de observação que o veículo está ali ultrapassando 1, 2, 3, a nossa visão, por estar num veículo de grande porte, alto, é melhor, é privilegiada. Então, eu observando a situação, eu diminuo a velocidade para dar a chance para aquele veículo entrar à minha frente ali, para que ele não corra um risco de sinistro e não complique a vida, inclusive a minha. Nós temos que ter esse entendimento, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 29. As normas de ultrapassagens previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas que podem ser realizadas tanto pela faixa da esquerda como pela da direita. No caso de ultrapassagem, ele foi bem claro dizendo que a ultrapassagem deve obrigatoriamente ser pelo lado da esquerda, não é? Exceto aquela situação da direita. Já no caso aqui de mudança de faixa ou transposição de faixa, que não é a ultrapassagem, mas sim somente mudar de faixa,
Eu posso realizar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, mas eu tenho que tomar as mesmas providências, os mesmos procedimentos. Olhar no retrovisor, dar a seta, ver se tem um espaço à frente. Ao retornar para o outro lado, olhar no retrovisor do lado direito, dar a seta com antecedência. Tudo bem? Sempre com segurança, distância lateral, todas as regras que nós falamos até agora. Artigo 30, inciso 1 e 2, ele diz: todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Tudo bem? Então aqui vai aquela regrinha de sempre estarmos olhando no retrovisor para vermos a aproximação do veículo de trás. Tudo bem? Essa aqui é complemento do que eu acabei de dizer. Artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, se eu já tenho uma conduta de estar a uma distância do veículo da frente, obedecendo essa regra, de não estar colado, de deixar um espaço para os veículos menores intercalarem, eu não vou ter a situação de frear meu veículo na situação de uma ultrapassagem. Mas mesmo assim, se eu estiver ali numa velocidade X e eu observar que aquele veículo me ultrapassou e eu ver que ele vai, dentro da ideia da previsão, vai entrar na minha frente, eu seguro o meu veículo já de forma preventiva para que eu não force uma freada brusca. Artigo 31. Condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando o embarque ou desembarque de passageiros ou desembarque de deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vista à segurança dos pedestres. Se eu observar que um veículo está à frente e é de transporte de passageiros e ele parou para o embarque e desembarque, e eu estou atrás dele, eu paro o meu veículo e imobilizo também, ainda mais se o meu veículo for de grande porte. Fazer uma manobra de ultrapassagem ali, neste caso, vai ser uma situação complicada, que vai demandar, às vezes, situações de perda de visão, de ponto cego. Então, se eu já estou ali, ele não vai ficar muito tempo ali, no máximo 40 segundos, 30 segundos para o embarque e desembarque de passageiros, e ele vai seguir destino. Agora, se há necessidade de eu ultrapassá-lo, ou se eu já estiver na faixa esquerda e eu for ultrapassá-lo, ou passar por ele, no caso, eu dou uma segurada na velocidade para que eu não coloque a vida de pessoas que estejam, de repente, desembarcando deste veículo em risco. Porque, às vezes, as pessoas, os passageiros, eu já disse isso em outro momento, eu conheço as regras e as leis e as normas de trânsito porque eu sou um motorista especializado, concurso do MOP, concurso do Indivisível, concurso do... Mas às vezes um passageiro que pegou lá o transporte coletivo, urbano, ele não tem CNH, ele não conhece as regras, ele não entende o perigo que é para ele realizar uma travessia na via pela frente do transporte coletivo que ainda está parado desembarcando. Ele quer chegar do outro lado. Existem situações que as pessoas desembarcam de um lado da via e o veículo que ele vai dar continuidade no seu trajeto está chegando no outro ponto do outro lado. Ou o metrô, ou o ônibus, ou o trem. E aí esse cara, essa pessoa, esse cidadão desce e ele atravessa a via na frente do veículo que ele acabou de descer, de desembarcar, sem olhar, sem atenção. E aí está o sinistro ocorrido, o atropelamento, e aí novamente todo o problema que essa situação vai gerar. Então não custa para nós, motoristas profissionais, entendermos essa situação e diminuirmos a velocidade no caso de uma parada
de um veículo de transporte coletivo de passageiros. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Tudo bem? Por mais que não haja sinalização, ou melhor, não há sinalização, nessas situações eu não ultrapasso. Com a sinalização, se ela me proibir, está proibido. Se ela me autorizar, ainda eu tenho que tomar certos cuidados. Porque às vezes eu estou sem visibilidade. Ah, mas está tracejado. Mas você está com visibilidade suficiente? Tá bom? 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Então aqui nós temos um exemplo de um veículo, né, que vai realizar uma manobra que ele pode ir para ré, que ele pode ir para frente, que ele pode ultrapassar. Todas essas manobras ele deve sempre considerar sua posição, sua direção e sua velocidade, sempre tomando cuidado para não gerar perigo para os usuários da via, que estão atrás dele e os que estão na frente dele. Artigo 35, parágrafo único. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo o gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, movimentos de conversão à esquerda e retornos. Aqui o artigo 35 ele é muito claro no sentido de que da utilização da comunicação viária, que é qual? A sinalização indicadora de direção. Tá? A luz indicadora de direção do veículo, né? A seta, né? O pisca, certo? E a partir daí, qualquer manobra que vai mudar a direção do meu veículo, independentemente de qual seja, ele fala ali depois, né, uma transposição de faixa, ou um deslocamento lateral, ou um movimento de conversão à esquerda ou à direita, ou um retorno, eu tenho que sinalizar com antecedência, de forma clara. Tudo bem? E aí nós entramos nas regras de circulação e operações que são chamadas de manobras na via. Artigo 37, ele começa dizendo: nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Ele está falando de vias providas de acostamento, no caso são rodovias. E aí ele está falando aqui que deverão ser feitas nos locais apropriados. Eu trouxe aqui 3 locais apropriados. O primeiro aqui é essa abertura externa, né? A gente chama de alça externa. Então o veículo vem, sai pela direita, não é? E aí tem às vezes aqui no caso é um viaduto, às vezes é por baixo que é um túnel, não é verdade? E ele passa e ele faz o retorno, tudo bem? Então aqui é uma situação de retorno em área e local apropriado. Aqui já é uma alça interna. Ele vem o veículo, quando ele chega aqui no meio, não é? Sempre há aqui um recuo. Aparece uma outra faixa de trânsito aqui recuada e ele faz aqui sinalizando para a esquerda de forma interna essa alça. E existe essa aqui que é uma situação também, né, de, vamos chamar assim, uma rotatória, né, na qual o veículo que quer fazer o retorno ou a entrada conversão à esquerda, ele vai entrar aqui à direita, não é verdade? E aí ele vem para que o veículo espera, olha para os dois lados, não vem ninguém, ele atravessa e aí ele vai para a esquerda aqui, né? Segue ele reto ou ele vem aqui para a esquerda e faz o retorno. Tudo bem? Aqui no artigo 37 ele está falando sobre conversões. Né? Aqui a gente traz ideias de retorno, mas aqui poderiam ser conversões também. Né? Imagina que ele entrou aqui na alça externa e ele vem para cá, certo? Tudo bem? Ele entrou aqui na alça interna, virou aqui, depois ele entra para cá. Tranquilo? É importante que aqui são ideias de rodovias, tá?
Então, olha lá, conversão à esquerda e operação de retorno, tá bom? E aí ele fala, em locais apropriados e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista. Então aqui é uma situação que não há um local apropriado. O veículo azul vem para que no acostamento espera o trânsito ser liberado, tanto na via que ele vai quanto na via que vem. Não vem ninguém, ele pode entrar e fazer a conversão à esquerda ou realizar o retorno. Detalhe, faixa tracejada. Tudo bem? Permitindo ele fazer esse movimento. Seguindo, artigo 38, inciso 1 do CTB. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá 1. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então o veículo aqui azul, ao entrar do lado direito, ele deve se aproximar o máximo possível aqui do bordo da pista, que é aqui a faixa vermelha, que aqui é a calçada, não é? E ele vai vir aqui o máximo possível, fechando aqui qualquer tipo de situação de algum ciclista ou motociclista entrar aqui neste espaço, fazendo uma curva fechada também de forma que ele não adentre aquela área lá, porque senão ele vai entrar na contramão, ele não pode, a gente fala o termo comer faixa, né? Então ele tem que aqui fazer uma curva bem fechada e para isso ele não pode entrar com uma marcha alta, ele tem que entrar e diminuir a velocidade colocando numa marcha baixa. Tranquilo? Vocês lembram que eu falei lá atrás sobre a questão da sinalização nas áreas de cruzamento? Aqui tem um exemplo. Então nas áreas de cruzamento, em sua maioria, elas são com a faixa contínua. Significa que eu não posso realizar ultrapassagens, porque são faixas contínuas, tá? Já aqui ele vai trazer a ideia de que ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo da linha divisória de pista. Então aqui, ó, o veículo preto ele vai vir e ele vai parar aqui, né, para fazer a conversão à esquerda. Então ele vai se aproximar o máximo possível, o máximo possível da linha que separa o fluxo oposto. E ele vai se aproximar do eixo do encontro, né? Então aqui nós temos o encontro de duas vias, certo? E aqui tem o eixo delas. E ele vai se aproximar o máximo possível desse eixo e ele realiza a conversão para o lado esquerdo, certo? Aqui é numa situação de mão dupla. Numa situação de mão única, ele está falando aqui, caso se trate de uma pista de circulação nos dois sentidos, que é aqui, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido, que é aqui nesse caso. Uma pista de um sentido só, ele vai se aproximar do lado esquerdo, e aí ele vai chegar no canteiro central aqui, ou caso fosse somente sinalizado a marcação viária no chão, sem o canteiro, se aproximar o máximo possível aqui do eixo novamente, né? E ele adentrar à esquerda aqui, ocupando a primeira faixa e depois indo para a segunda faixa de trânsito. Tudo bem? Esse é o movimento. Aqui lembrando que ele deve ocupar o máximo possível aqui do lado esquerdo, de modo também que não entre nenhum ciclista, nenhum motociclista nesse lado esquerdo dele aqui. Sempre observando os retrovisores. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. No caso, pessoal, dos veículos que forem entrar à esquerda ou à direita em alguma mudança de manobra, uma manobra de mudança de direção, a preferência é dos pedestres e dos ciclistas, certo? Aqui no caso, nós observamos essa ciclovia, ciclofaixa, não tem uma sinalização de pare para os ciclistas. Então, nesse caso, quem tem a preferência? O ciclista. Tudo bem que o ciclista está parado, conversando aqui, né? Mas, se ele não estivesse, se ele estivesse em movimento, a preferência é do ciclista. Tudo bem? Porque não há sinalização, então a preferência é dele, tá? Então, os veículos devem respeitar essa norma de preferência de passagem. Já aqui, nós vamos falar no 39 das operações de retorno em vias urbanas. Nas vias urbanas, porque naquela hora nós falamos das vias de acostamento, então rodovias.
vias rurais. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Aqui é um lugar sinalizado, um lugar apropriado. Tem aqui a sinalização do retorno, a sinalização horizontal, um recuo na faixa. Então o veículo ele entra nessa faixa com segurança, porque o veículo que vem na faixa adjacente, ele não tem a situação dele entrar aqui, certo? Então ele pode entrar aqui com segurança, tudo bem? Depois ele vai ir para outra faixa lá, ok? Então é um lugar apropriado. Agora aqui já não é, mas a partir daí não tem problema fazer também. Mas aí ele vai seguir as regras, né, de segurança, as regras apropriadas, as regras determinadas. Uma delas é não circular na contramão. Se esse veículo amarelo ele entra aqui e faz fechadinho esse retorno, ele está entrando na contramão dessa via. Imagine um prolongamento dela aqui. Esse pedaço aqui é contramão. Então eu não posso ir para lá. Eu tenho que ir lá na frente para fazer o retorno. Porque aqui é a mão de quem vai. Olha a seta. Olha a seta. Opa, apertei sem querer aqui. Então esse veículo, ele vai vir aqui, vai parar aqui, né? Ele vai observar se não vem nenhum veículo lá e aí ele dá a continuidade no movimento. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Certo? Há obrigatoriedade dele parar? Não, porque não tem aqui uma sinalização de parada obrigatória, mas se tivesse ele teria que parar. Agora, ele também tem que parar caso venha veículos aqui, porque a preferência é dos veículos nessa pista de canteiro central. Tá jóia? Tanto é que aqui está escrito pare aqui para esses veículos aqui. Tá bom? A partir daqui ele vai entrar na faixa primeira, depois ele vai para a segunda. Ele não vai para a terceira, porque a terceira é uma faixa de estacionamento. Jóia? Já aqui é uma situação de veículos que não há cruzamento. São duas vias de mão dupla, né? Pistas de mão dupla com divisão do canteiro central. E a partir daí, os veículos vermelho e branco, eles devem fazer o procedimento que está desenhado. Por que ele tem que ir lá, professor? Por que o branco tem que vir aqui? Porque se o vermelho vem e para aqui, e o branco para aqui, o vermelho, para ele adentrar a essa pista, ele tem que olhar lá. E vai estar o branco tampando a visão dele. E vice-versa. Se o branco parar aqui, quando ele olhar para cá, para ver se vem algum carro nessa direção, vai estar o vermelho tampando. Ah, mas os veículos são pequenos, não tampam. Não atrapalham a visão. Mas e se for um veículo grande? Um ônibus, uma van, um caminhão, certo? Então, esses veículos, eles devem fazer essa situação aqui. Inclusive, veículos de grande porte, carretas, ele tem que ir lá. Senão ele nem consegue fazer a curva aqui, certo? Fazer esse retorno. Ah, professor, mas existem situações que estão sinalizadas. Aí eu obedeço à sinalização. Jóia, pessoal? Aqui é no caso de não ter sinalização. Muito bem. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, para não bater no outro, né? Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar novamente aqui aquele termo que eu disse a vocês no começo da aula, constantemente as condições físicas da via. Como é que é essa via? Veículo, as condições do veículo, as condições da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, ao regular a velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui essa imagem. É um declive, está chovendo, né? Ou neblina, mas eu acho que é chuva. Um trânsito de veículos pesados. A pista traz condições? Traz condições. É uma pista de 2 faixas de trânsito, com acostamento, pista dupla, com guarda-reio. Ela traz uma condição de segurança, né? Que é a condição física da via. Mas o veículo pesado, carregado, a carga,
pesado, condições meteorológicas, chovendo, intensidade do trânsito. Então eu dou uma segurada na velocidade do meu veículo. Além de não obstruir a marcha normal dos veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Eu não posso vir com o meu veículo no meio da faixa, não é verdade? Segurando todo um monte de outros veículos, causando um congestionamento. 2. Sempre que eu quiser diminuir a velocidade do meu veículo, deverá antes certificar que pode fazer isso sem risco e inconvenientes para os outros. Então, pessoal, antes de frear, eu tenho que fazer o quê? Olhar no retrovisor. Não tem porquê, e eu falo isso muito, os veículos estão parados aqui, aí abre o semáforo, aí o veículo sai que nem um desesperado, acelerando, e aí chega lá no outro semáforo que já está fechado, aí ele freia com tudo lá no outro semáforo. Para quê? Para quê? Gastou combustível, gastou freio, gastou pneu, colocou sua vida em risco. Porque no momento que eu saio com a velocidade alta, o veículo que está atrás de mim também vai sair com velocidade alta. Ele vai querer ocupar o espaço que eu deixei. E aí, nesse momento, quando eu frear lá, eu estou obrigando o veículo de trás a frear da mesma maneira. E se o freio dele falhar? E se ele não estiver atento? Se eu já saio com uma velocidade reduzida, porque eu já estou com o olhar lá no semáforo e eu já vi que ele está vermelho, não tem para onde o veículo de trás ir, ele vai ter que também ir na mesma velocidade. Caso ele queira me ultrapassar, eu tiro meu veículo para a direita e deixo ele ir. São essas condutas que criam problema no trânsito. São condutas desnecessárias. Aí vem o inciso 3, indicar de forma clara, com antecedência necessária e a sinalização, a manobra de redução. Eu não preciso frear de forma brusca lá em cima do semáforo. Eu vou freando devagar, eu vou reduzindo a minha marcha, eu dou uma pisadinha no freio só para dar um alerta para o veículo de trás que eu já estou em processo de frenagem. Eu não sou obrigado a frear só lá em cima. Dá uma pisadinha, acenda ali aquela luzinha no outro condutor, que é uma luzinha de alerta nele. Então dá uma pisadinha no freio. E aí você mantém o seu veículo, e aí dá outra pisadinha no freio e vai segurando. É isso que o artigo 43, incisos 1, 2 e 3 estão dizendo. Tudo bem? Eu quero dizer uma coisa importante para vocês aqui. Saibam que sempre tem pessoas esperando você na sua residência, esperando você chegar do seu deslocamento, do seu trajeto, da sua viagem. Não tem necessidade de ter alguns procedimentos, condutas, manobras que vão colocar a sua vida em risco. Tem gente lá na sua casa te aguardando, te esperando. Pense sempre nessas pessoas. Pense a falta que você vai fazer para essas pessoas. Reflita sobre isso. Artigo 44. Ao aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Eu costumo dizer que o cruzamento é o pior lugar, porque no cruzamento eu terei duas vias que se colidem, duas vias que uma vai atrapalhar o trajeto da outra. São vias perpendiculares. E como essas vias, uma entra no trajeto da outra, os veículos também, pedestres, animais, bicicletas, tudo. Então a possibilidade de acontecer algo errado, algo ruim, algo perigoso é no cruzamento. E a partir daí, é no cruzamento então que eu devo diminuir a velocidade, porque é um lugar de risco. Se nós formos computar a quantidade de sinistros que ocorrem em cruzamentos, é muito maior da quantidade de sinistros que ocorrem no meio da quadra. Isso é lógico. Vocês podem observar. A maioria dos sinistros ocorre em cruzamentos. A partir daí, então, a minha conduta em cruzamentos, por mais que o semáforo esteja com foco verde para mim, quem
me garante que o foco vermelho para o outro veículo vai trazer a segurança de que eu preciso. E se o outro veículo não perceber o foco vermelho? E se o outro veículo estar desatento, o condutor, ou estar com uma outra situação, alcoolizado, ou sob efeito de remédio, ou sob efeito de drogas, ou desatento, ou mexendo no celular, ou se de repente o foco do semáforo deu um problema lá? Eu não posso garantir a minha segurança, a minha vida, somente num foco. E aí, às vezes, eu passo ali com o meu veículo a 80, a 90, a 70, acreditando que porque tem um semáforo ali, o outro veículo lá do outro lado vai parar. Não custa eu reduzir a velocidade, por mais que eu tenha a preferência, porque o foco está verde para mim. Diminua a velocidade, a ponto de que se acontecer algo, eu vou conseguir frear meu veículo. Artigo 44A. É livre o movimento de conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Então, nessa situação, pessoal, como está livre à direita aqui, o veículo pode vir aqui e entrar à direita, mesmo que esteja vermelho o semáforo, certo? Porém, se esse veículo está querendo ir reto, ele vai obedecer o semáforo. Ele não é obrigado a virar aqui. Às vezes eu vejo motoristas parados atrás aqui, buzinando. Deixa livre aí. Tá errado. Tá? Não. Ele está certo. Ele vai obedecer o destino dele. Qual que é o destino dele? É reto? Semáforo. É à direita? Tá livre. Tudo bem? Em nenhum momento a faixa aqui está dizendo assim, faixa exclusiva de quem vai virar à direita. Não tem isso. Então essa faixa aqui, ela pode ser reta como pode ir à direita. Então ele pode parar ali sim, sem problema nenhum. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Pessoal, então aqui nós temos uma situação nessa imagem. Nós temos aqui o veículo, o trânsito está congestionado, os veículos amarelos e brancos estão fechando aqui. Aqui nós temos os azuis, né, um cinza, o prata. E aqui imagine que estava aberto para esses veículos. E aí os dois vermelhos entraram. Só que eles pararam aqui, porque está congestionado. E aí mudou o foco. Fechou para cá e abriu para cá. Olha o problema. Como que esses veículos azuis vão? Não tem como. Porque aqui travou o trânsito. É o que está dizendo o artigo 45. Então, o veículo vermelho, quando ele vinha por aqui, ele tinha que parar aqui, olhar lá na frente, ver que está congestionado, que não tem espaço e aguardar aqui. No momento que liberou espaço aqui, aí ele vem. E isso com semáforo verde. Tudo bem? Liberou espaço, mas já ficou vermelho, vai aguardar o próximo foco verde. Tranquilo, pessoal? Mas o veículo de trás está buzinando. Deixa ele buzinar. O que não pode acontecer é você entrar aqui no cruzamento, imobilizar seu veículo aqui, ou na faixa de pedestre, ou na área de cruzamento, porque isso é infração de trânsito. Finalizamos a aula 6, certo, pessoal? Iniciamos então as regras e normas de circulação, já falamos bastante regras. Na aula 7 a gente dá continuidade dessas regras e normas de circulação e conduta. Um abraço e até a próxima aula.